Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como resolver uma questão de linguagens sem precisar ler o texto. Imagina o quanto isso te dá de certeza, tranquilidade, te faz ganhar tempo, fazer a prova, obviamente, muito mais rápido que os concorrentes, com mais eficiência e garantindo uma questão muito importante para o seu TRI. Afinal, se é possível fazer sem ler o texto, é uma questão fácil, que vai ser acertada pela maioria das pessoas, que lendo o texto resolverão também tranquilamente. Mas você, com essa técnica a mais, você consegue fazer mais rápido. Olha só, muito importante aqui no início, eu não estou falando que todas as questões de linguagens, ou que a maioria, vai dar para fazer sem ler o texto, mas que tem um tipo específico de uma habilidade específica que sim permite fazer muito rápido sem ler o texto, porque a própria estrutura das alternativas já reproduz aquilo que a habilidade quer de você, tá certo? É um tipo de questão específica de artes, tá? Então, presta bem atenção no que eu estou falando nesse início. Não são todas questões de artes, tem um tipo específico de questão de artes, de uma habilidade específica que permite que a gente faça assim, sem ler o texto ou lendo 5% do texto para matar a questão. É isso que eu vou te mostrar. Esse é o poder de ter a habilidade instalada no teu olhar. Quando você instala no seu olhar aquilo que o edital oficial do Enem, aquilo que a matriz de referência quer de você, você já vai para a prova sabendo exatamente qual é o padrão do que vai ser pedido e o que a questão quer de você. E identificando esse tipo de questão que eu vou mostrar aqui, da habilidade de número 14 da prova de linguagens, repito, uma das habilidades de artes, você vai conseguir fazer as questões dessa habilidade específica, as questões dessa habilidade específica, sem ler o texto. Vamos lá, então, eu já vou começar te mostrando a habilidade 14, é uma das habilidades que eu mais gosto de começar a apresentação, né, do meu trabalho, porque fica muito evidente o que ela quer, e realmente a gente começa a fazer as questões tão rápido a ponto de chegar a ficar desconfiado ou desconfiada. Talvez você viva isso ao bater o olho numa questão, já saber qual é o gabarito e sentir que, nossa, parece que eu nem pensei. Exatamente, você não pensou tanto, você apenas aplicou uma ferramenta objetiva, você não ficou interpretando da sua cabeça o que você pensou sobre o texto, você simplesmente respondeu ao que foi perguntado objetivamente. Lembrando que todas as perguntas do Enem, todos os desafios, todos os enunciados, são a representação, a expressão de uma habilidade específica. Então, a habilidade que nos permite resolver questões sem ler o texto é a habilidade 14. É uma das habilidades de arte, que diz que a gente tem que conseguir reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações artísticas. Em resumo para ti, o que essa habilidade quer de ti, o que as questões dessa habilidade querem de ti, é que tu observe alguma manifestação artística e veja como ela apresenta diversidade artística. Como que essa manifestação apresenta a inter-relação de elementos, elementos de diferentes vertentes. Já caiu, por exemplo, um samba enredo que usava referências do baião, então a habilidade queria que a gente visse a integração dessas linguagens artísticas. Já caiu, por exemplo, um funk que usava um trecho de uma música clássica, então a ideia era ver a inter-relação de elementos de música popular, o funk, com música erudita clássica numa mesma música, e é isso que caiu, como todo ano cai, no Enem 2022, né? Eu vou te mostrar aqui agora uma questão do Enem 2022, exatamente dessa habilidade. Então tá aqui, prova amarela, Enem 2022, questão de número 23, tá certo? Questão de número 23. Então a gente leu o enunciado, Chico Science foi fundamental para a renovação da música. Então só de nos colocar para analisar música, a gente já direciona o nosso olhar para a área de artes, né? Música é um objeto artístico. Quando a gente vê que a gente está falando de um artista que está falando da renovação da música pernambucana, cara, tu mal olha o texto e tu já vê que tem a palavra rock, e daqui a pouco, junto de rock, está falando do Recife, né? Uma capital conhecida por músicas e regiões e ritmos folclóricos, né? E está falando justamente dessas raízes múltiplas e diversas. Aí tu olha para as alternativas
e vê que só tem uma falando de união de diversidade cultural, integração de referenciais culturais de diferentes origens. Gabarito letra E. Vê bem, olha quantos segundos eu levei para te explicar, né? Quantos segundos eu levei? Imagina se uma pessoa que está fazendo a prova lá com habilidade instalada, ela resolve a questão muito mais rápido do que ela explica, concorda? Então, olha como é simples, entendeu? Tudo bem, agora eu até posso, só para confirmar, né? Eu posso dar uma lida no texto e te mostrar a evidência de que essa questão empenha a habilidade 14 e só tem uma alternativa razoável, que é a letra E. Eu posso, mas observa que a gente resolveu sem ler o texto. Entendeu? Resolveu sem ler o texto. Enfim, vamos lá. Agora vou dar uma lida, não para resolver, mas só para tirar alguma dúvida final de alguém que fique querendo ver outra alternativa como certa. Quem está vendo outra alternativa, justamente está fazendo o quê? Agora eu vou reduzir o ritmo. Está interpretando. Quando você interpreta o texto, você está vendo no texto coisas da sua cabeça, que não estão explícitas no texto. E aí você erra. Anota essa frase. Interpretar é errar. Interpretar é errar. É o avesso da codificação. É quando eu simplesmente projeto no texto o que eu acho, né? Vamos simplesmente ler o que está escrito. O Chico Science foi fundamental para a renovação da música pernambucana. Beleza? Por que é que ele renovou? Quais são os elementos que ele trouxe que deram uma renovada? O Recife fervilhava no começo dos anos 90. E os artistas trabalhavam para resgatar o prestígio da cultura pernambucana. Era preciso se inspirar nas raízes sobre as quais a cidade se construiu. Foi aí que, em 92, com a publicação de um manifesto escrito pelo músico e jornalista Fred 04, da banda Mundo Livre, nasceu o Mangue Beat. Aí vem a explicação do que é o Mangue Beat. O nome vem da palavra mangue, né, nome de uma vegetação, e beat, para representar as batidas e influências musicais que o movimento abraçaria a partir dali. Só aqui já tem diversidade artística, uma confluência entre algo que é uma referência da cor local, né, que é uma expressão quase que uma expressão literária, né, e beat, que é uma palavra em inglês que representa a batida de música. Era a hora e a vez de os caranguejos, aos quais os músicos recifenses gostavam de se comparar, mostrarem as caras. O maracatu, e aqui vem a resposta. Maracatu se junta com hip hop, se junta com rock, e tudo isso com o sotaque recifense do Chico Sainz. Então, por que ele renovou? Porque ele conseguiu integrar linguagens artísticas diferentes, gabarito, letra E. Acabou. Entendeu? Acabou. A letra B de bola, ocupação de espaços da natureza. Cara, primeiro, não é esse o ponto. Ninguém está dizendo que eles vão tocar no meio do mangue. Eles estão se inspirando no mangue, afinal de contas, é de onde eles vêm, né? A inovação não é só usar aparelhos musicais eletrônicos, né? Em lugar dos instrumentos tradicionais. Não é uma substituição, é uma integração. Tu tem que conseguir reconhecer, como diz a habilidade, a presença de diversidade artística e das inter-relações de elementos presentes numa mesma manifestação cultural. Ponto. Gabarito letra E. Entendeu? Gabarito letra E. Tá? A letra D, por exemplo, recuperação de composições folclóricas. A ideia não é recuperar uma composição folclórica e representá-la de maneira original. A ideia é justamente inovar, né? E para matar a letra C, substituição. A palavra aqui já está errada. Olha o poder da habilidade. A ideia não é, até porque, e aí alguém diria assim, então o Enem tá me forçando a ver as coisas. Não, cara, o Enem é apenas um instrumento de entendimento melhor da vida. Tu entende que as manifestações musicais sempre são fruto de mistura. Mesmo que a gente pegue uma manifestação muito antiga, que é vista aos nossos olhos como pura, lá no seu contexto, ela apresentava uma mescla de diferentes povos e diferentes idiomas e diferentes contextos. Percebe? Então, não se trata do Enem. Esses dias eu recebi uma pergunta de uma pessoa no YouTube. Ah, então o Enem quer que eu veja as coisas assim. As coisas são assim. O Enem apenas é uma tradução contextualizada de como as coisas são. No caso aqui, obras de arte. Beleza? Esse foi o meu vídeo.
Fica a minha indicação para que você... Eu ainda vou me tornar mais blogueiro e sugerir que tu se inscreva no meu canal no início do vídeo, mas também fico feliz de estar podendo fazer esse convite só para quem vem até o final. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos e indique para seus amigos. Tá todo mundo aí perdido no meio da selva da interpretação, dizendo que é tudo interpretação em linguagens, e a prova de linguagens não tem nada, nenhuma vírgula de interpretação. Interpretação, na verdade, só atrapalha o seu resultado. Um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos.